Pois é. Então, vamos lá, que nós estamos aqui no imperialismo e industrialização, que esse assunto ainda não é o nosso, né? Mas é importantíssimo ser trabalhado. Depois, Miguel, quando eu fechar isso aqui, eu tenho até um videozinho que vale a pena até mostrar para vocês, tá? Que fala sobre esse conceito de capitalismo, socialismo e comunismo. Pra vocês terem uma ideia. Agora, lembrando, a teoria acaba ficando muito diferente da realidade. Na hora de ser implantado, ele sofre ali umas, né, interferênciazinhas. Vocês vão perceber isso. Quando eu fechar aqui, eu vou botar o videozinho só para vocês poderem, sim, sabe? Se acharem. Então, o neoliberalismo ele tem uma pequena interferência do Estado nas questões econômicas, né? No mercado econômico. Mas calma, a gente vai, depois eu vou falar isso mais com vocês, tá bom? Então, vamos lá, meus queridos. Ontem nós falamos sobre a industrialização, né? Aí eu passei um videozinho sobre a industrialização, passei o slide, falei novamente sobre os dois, aí falei sobre o imperialismo, passei um videozinho aí para conceituar o imperialismo, para a gente poder fixar o assunto. Dentro desse capítulo, tem muitos outros assuntos ainda para ser trabalhados, mas como forma, como modo da gente fixar, né? Como forma da gente fixar esse tema, eu vou apresentar para vocês um vídeo, eu sou fã particularmente, que é o Telecurso, para a gente escutar um pouco mais sobre isso. Inclusive, esse vídeo, ele vai vir com algumas informações sobre um capítulo que nós ainda iremos ver, tá? Então, vai ser bom, porque ele vai introduzir aí, né, algumas ideias na nossa mente, tá? Então, primeiro, deixa eu procurar algo aqui. Só um minutinho. Ver se acha o meu link. Aqui que esteja aqui, porque eu não quero abrir um. Ué, gente. Espera aí, crianças. Deixa eu ver se eu acho. Então, Miguel, assim, muito cuidado, porque muitas das coisas que a gente escuta é o que eu falei para vocês, né? É a questão da teoria, tá? Então, cuidado. Com certeza que não está errada, não, mas é porque a questão teórica ela acaba se confrontando, né? Com o que de fato acontece. Até que eu estou procurando meu link, eu não sei para onde que está, eu não queria botar o WhatsApp. É rapidinho, crianças. Tem hora que o troço some. Não. Bem, vou ter que abrir aqui, eu não quero ir de jeito nenhum. É rapidinho. Participou de quê? Participou, né? Participou da corrida imperialista também. Mesmo que timidamente aí no seu... Isso, ela participou também. Mas rapidinho, criança. Deixa eu botar aqui para ver se... Estava direitinho aqui mesmo. Não, eu disse. Ano que vem. Meus links sempre estão aqui embaixo, e agora subiu todos. Não sei o que houve. Pronto. Então, vamos lá? Então, ó, deixa eu pegar aqui.
Eu mostrei aquele videozinho curto da partilha da África, não foi? Sim, você mostrou muito nesse dia. Vou deixar isso aqui para a gente poder fechar, para a gente poder partir para a nossa outra conversa. Então, olha só, amores. Vou apresentar o videozinho do telecurso para vocês, para a gente poder fixar aí o que foi falado. Como eu falei, ele vai vir com algumas informações, tá? Que ainda nós iremos ver ainda em outro capítulo, que venha a ser a conquista do Oeste pelos Estados Unidos, tá? A questão imperialista dos Estados Unidos que ele praticou no continente americano, né? Ocupando novos territórios e dizimando os indígenas, os nativos que ali moravam, para poder expandir o seu poder, né? O seu controle sobre a América. Mas a base mesmo do vídeo é falar, fixar a prática imperialista, tá? Então, prestem bastante atenção, porque isso vai ajudar muito vocês a compreender aí muito, ainda mais o que foi falado. Vai ficar melhor. Então, peraí. Pessoal de casa, eu vou fechar o microfone para não ficar dando interferência. Eu vou apresentar numa guia. Então, ó, atenção, tá? Abaixo o imperialismo americano. Pois é, nos anos 60 e 70, pichações como essa eram muito comuns em todo o Brasil. Mas não apenas no Brasil. No mundo todo havia quem lutasse contra o chamado imperialismo americano. Mas afinal de contas, o que significa imperialismo? O que significa dizer que um país é imperialista? Se você quiser ficar sabendo disso em detalhes, é só continuar sintonizado, porque o imperialismo moderno é o tema dessa teleaula, onde você vai ver como e por que o imperialismo se intensifica entre os países europeus a partir da segunda metade do século XIX, que regiões foram dominadas pelos países imperialistas e como países não europeus, como o Japão e os Estados Unidos, tornaram-se imperialistas. Imperialismo é o tema de hoje, mas será que as pessoas sabem o que isso quer dizer? Vamos ver. Diz pra gente, você sabe o que quer dizer imperialismo? Não. Imperialismo? É a influência estrangeira num país, principalmente no país de terceiro mundo, infelizmente, né? O imperialismo não é nenhuma novidade na história da humanidade. Desde os tempos antigos, há registros de regiões dominando outras regiões, ou mesmo de civilizações inteiras sendo submetidas por outras civilizações. Mas o que nos interessa na teleaula de hoje é investigarmos o imperialismo moderno. O imperialismo que tem o seu auge no século XIX, que tem os países europeus como seus principais agentes. Mas por que será que a Europa se torna imperialista? Quais os motivos que transformaram os países europeus em países imperialistas? 1850. A partir da metade do século XIX, a Europa se torna o continente mais poderoso do mundo. A Revolução Industrial é um sucesso. As fábricas produzem a todo vapor e produzem muito mais que a própria Europa pode consumir. Por isso é preciso encontrar novos mercados para vender esses produtos industrializados. É preciso romper as fronteiras de outros países, não só para vender, como também para obter matérias-primas para as indústrias. E são basicamente esses dois fatores,
a busca de novos mercados e a obtenção de matérias-primas os responsáveis pela maior corrida imperialista já vista entre os países europeus. Mas não foram só as necessidades de encontrar novos mercados consumidores e fornecedores de matérias-primas que fizeram com que os burgueses europeus se tornassem imperialistas e partissem em busca de novas terras. Curiosamente, a mesma indústria que trouxe a riqueza trouxe também a miséria. Isso porque a utilização cada vez mais intensa das máquinas gerava um número cada vez maior de desempregados. E onde há miséria, você sabe, há instabilidade social. E instabilidade social era uma coisa que os burgueses europeus não queriam. Então, como será que eles resolveram o problema de milhões de europeus desempregados? Muito simples. Os mesmos países que compravam os produtos industrializados dos europeus e forneciam matérias-primas tinham que receber também os desempregados. Foi assim que começou a grande imigração europeia do século XIX. Inglaterra, primeira metade do século XIX. Sopa de novo? Dê graças a Deus que hoje tem batata. Batata onde? Meu Deus. Até quando? Falam tanto nessas tais de indústrias, que a Inglaterra está cada vez mais poderosa. Mas para mim essas máquinas não trouxeram nada. Pelo contrário, tiraram tudo. Meu marido desempregado, meu filho com fome. Chega! Tá, chega! A Inglaterra está pequena demais para nós. Vamos fazer o seguinte. Vamos arrumar nossas coisas e vamos para América, tá? Para América. Nova York, Estados Unidos. Rosana, meu amor, a vida de imigrante brasileiro em Nova York não é nada fácil. Mas para minha surpresa, você não sabe. Aqui tem gente do mundo todo que, como eu, veio tentar a sorte. E tem mais. Essa história de imigração não é novidade nenhuma por aqui. Desde o século passado, que milhões e milhões de pessoas vêm para cá. O que eu estou achando de mais interessante nisso tudo é que meus avós emigraram da Itália para o Brasil. E agora sou eu, descendente de imigrantes que emigrou do Brasil para cá. Os números da imigração europeia no século XIX são impressionantes. Olha só, entre 1835 e 1914, mais de 60 milhões de europeus emigraram para outros países. Países como, por exemplo, o Brasil, que ocupa um lugar de destaque no contexto da imigração europeia. Milhares de alemães, italianos e espanhóis, entre outros povos, vieram para cá. Aqui em São Paulo, por exemplo, onde os empregos gerados pela indústria e pelo cultivo do café atraiu muitos estrangeiros, é só olhar para o lado que você vai encontrar muita gente que é neto ou bisneto de imigrantes. Quer ver só? Tem imigrantes europeus na sua família? Tem. Da onde? Tem de Portugal, da Espanha e deve ter um asiático perdido também. Itália e França. Primeira geração de brasileiros. Mãe alemã, pai francês. Tem, meus pais são espanhóis. Como você viu até agora, a Europa, a partir da segunda metade do século XIX, vive uma necessidade de conquistar novas terras. Isso porque precisava encontrar novos mercados para vender os seus produtos industrializados, fornecedores de matérias-primas e novas terras para resolver o problema dos desempregados, do excedente de mão de obra. Em resumo, esses foram os motivos que levaram a Europa a se tornar imperialista e a colonizar boa parte da África, da Ásia e da Oceania. Mas quem dominou quem nesse jogo imperialista? 1876. Este é o ano em que se realiza a Conferência Internacional de Bruxelas. Com as resoluções dessa conferência, a África é dividida entre as potências europeias colonialistas. Em pouco tempo, os europeus se instalam em lugares estratégicos do continente africano e dominam as populações locais.
Essa ocupação, essa colonização que se vê a partir de 1876, não é novidade alguma para os ingleses. A Grã-Bretanha, o maior império colonial de todos os tempos, já há algum tempo vinha conquistando e colonizando novas terras. Hong Kong, China. Carminha, Hong Kong é deslumbrante. Apesar de estar no Extremo Oriente, a influência da cultura ocidental pode ser vista por toda a parte. E sabe de onde vem essa influência? Vem dos ingleses que em 1842 tomaram posse e nunca mais deixaram Hong Kong. Hong Kong não foi a única conquista dos ingleses no Oriente. Excelentes navegantes, os ingleses dominavam os mares como ninguém. E foi através da superioridade da sua marinha que a Grã-Bretanha conseguiu estender o seu império para praticamente todas as partes do globo terrestre. Depois de ocupar Hong Kong, os ingleses conquistam a Índia, o Egito e logo depois dominam também todo o sul do continente africano. A Grã-Bretanha também criou várias colônias de povoamento na Oceania e no Pacífico, além das inúmeras ilhas e bases navais que, distribuídas por todo o planeta, lhes garantiam o controle e o domínio dos mares. É claro que essas conquistas todas tiveram um preço que foi pago com milhares de vidas. Afinal de contas, nenhum país se deixa submeter assim por outro. Mas a superioridade econômica e militar dos ingleses fazia com que eles acabassem sempre levando a melhor. A Grã-Bretanha foi o maior império colonial, mas não foi o único. Vários outros países europeus também se expandiram por outros continentes, submetendo outros povos aos seus objetivos colonialistas. Como a Alemanha, a França, a Rússia, a Itália, a Holanda, a Bélgica, a Espanha e Portugal. Pô, Vicente, os europeus dominaram mais do meio mundo. Meio mundo não. Eles dominaram mais da metade do planeta, Gil. Pois é. Não é à toa que qualquer país que a gente vai hoje em dia, a gente sente a presença dos europeus, não é? Isso é verdade. Agora, tudo bem, os europeus foram os maiores colonizadores, os grandes imperialistas do século XIX, mas não foram os únicos, viu? Não? Pode apostar que não. Além dos europeus, 2 outros países se transformaram em potências econômicas durante o século XIX. E a exemplo dos europeus, eles também adotaram políticas imperialistas. Sabe que países são esses? O Japão e os Estados Unidos. Os motivos que levaram o Japão ao imperialismo, à conquista de novos territórios, foram os mesmos das potências europeias: excesso de população e necessidades de matérias-primas e mercados para os produtos de suas indústrias. O Brasil viveu de perto essa época da história japonesa, principalmente por causa do grande número de imigrantes japoneses que vieram para cá, principalmente para São Paulo, onde existe até um bairro japonês, que é esse aqui, o bairro da Liberdade. No final do século, o Japão adota para valer uma agressiva política imperialista e em menos de 2 décadas já domina boa parte da Ásia. Mas e os Estados Unidos? Que motivos levaram os americanos ao imperialismo? Estados Unidos, fim do século XIX. Isso é que é uma beleza. Eu não disse, mulher, que a América é onde está o futuro. Você só não falou é que nós, os imigrantes, é que seríamos esse futuro. Isso não é uma maravilha? Conquistamos o Oeste. Hoje a América é esse mundo. O que foi? Saudades do nosso filho. O nosso filho está ajudando a América a se tornar a potência do próximo século. O nosso filho está na guerra, meu senhor. Não é guerra. Nós apenas estamos ajudando os rebeldes cubanos a expulsarem os espanhóis de lá. E Porto Rico? E as Filipinas? Afinal de contas, por que os Estados Unidos estão tomando posse de tantos lugares? No fundo, sabe o que eu acho? É que os Estados Unidos estão ficando cada vez mais parecidos com a Inglaterra. E era o que estava acontecendo mesmo. Terminada a Guerra de Secessão, os Estados Unidos consolidaram sua unidade política e experimentaram um extraordinário desenvolvimento econômico.
Em pouco tempo, o país já estava entre os mais poderosos do século XIX. Daí, para começar a expandir o seu território, foi um passo. Primeiro veio a conquista do Oeste, na própria América do Norte. Depois, a expansão avança para Cuba, Porto Rico e Filipinas. Até que no começo do século XX, os americanos tomam o Panamá, tendo controle sobre o canal que liga os oceanos Atlântico e Pacífico. O que se viu daí para frente foi a transformação dos Estados Unidos no maior país imperialista do século XX. Um imperialismo que teve muito a ver com a nossa história, com a história do Brasil. Pois apesar de nunca termos sofrido uma intervenção direta, de certa forma sempre estivemos sob a influência dos americanos. Mas essa já é uma outra história, que vai ficar para um outro encontro, porque agora é hora de revisarmos o que aprendemos hoje. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que o grande desenvolvimento industrial levou os países europeus a buscar novos mercados para vender seus produtos e obter matérias-primas. E viu também que o uso intensivo das máquinas acabou provocando um grande desemprego, levando os europeus a emigrarem para vários países. Esses fatores levaram a Europa a uma corrida imperialista, onde várias regiões e países foram colonizados. Você também viu que, além da Europa, Japão e Estados Unidos também se transformaram em potências imperialistas. O imperialismo, como você viu, levou as potências do século XIX a querer conquistar cada vez mais territórios e, muitas vezes, a disputarem entre elas esses territórios. Essa rivalidade colonialista acabou detonando uma corrida armamentista que preparou o terreno para uma guerra, aquela que viria a ser a Primeira Guerra Mundial, que será o assunto das nossas próximas teleaulas. Século XX, isso aí. O que nós vimos ali, tá? O vídeo mostrou o porquê que ocorreu a corrida imperialista, né? Que foi exatamente o que eu venho falando com vocês. Foi o excessivo de população, foi a procura por mercados consumidores, foi a procura por matéria-prima, mão de obra farta e barata, né? Foi mostrar o poder, né, entre aí as grandes potências, de quem é a mais forte. Vimos também que os Estados Unidos, ele entra nessa questão do imperialismo. Claro que a conquista tímida, né, levando aí em consideração ou fazendo uma comparação com os países europeus, mas ele faz o imperialismo. Quando ele ocupa territórios vizinhos ao seu, expandindo o seu espaço, né, expandindo o seu poder, isso é uma corrida imperialista, tá? Ele não foi aí para um outro continente, mas ele exerceu a corrida imperialista, quando ele dominou territórios estabelecidos por ele, né, como primitivos, como inferiores, pobres e fracos, tá? Então, ele estabelece aí a corrida imperialista também. O Japão, por sua vez, também participa, como vimos. Aqui ele fala sobre a Guerra de Secessão, viram isso? Fala que os Estados Unidos começam aí essa corrida imperialista pós a Guerra de Secessão. Esse assunto nós ainda iremos trabalhar no capítulo, eu vou até falar com vocês, nós vamos falar a respeito especificamente sobre isso, lá no capítulo 12, após esse aqui, só que esse aqui a gente ainda vai falar sobre algumas coisas. O que foi a Guerra de Secessão? Foi o confronto entre os estados do Centro-Norte e os estados do Sul. Nós vimos, lá no começo do ano, que quando os Estados Unidos eram colônia, né, inclusive eram chamados de as 13 colônias, o território era dividido, nós tínhamos a colônia do Sul, as colônias do Centro-Norte, que tinham o mesmo padrão de desenvolvimento econômico, e havia uma rincha, né, pensamentos diferentes entre esses dois pontos. Os estados do Sul defendiam o trabalho escravo, os estados do Sul defendiam a grande propriedade privada, né? Os estados do Centro-Norte defendiam a pequenas e médias propriedades, trabalhavam com mão de obra livre, então havia uma divergência entre eles. Só que acabaram se unindo
em prol de conquistar a independência dos Estados Unidos. Após conquistada a independência, essas rinchas, né, essas divergências voltaram e ganharam ênfase. Principalmente aí, quando nós tivemos estabelecido o primeiro presidente americano, que puxou para o lado, né, é óbvio, e puxou para o lado, é óbvio, dos estados do Centro-Norte. Está embora? Verdade mesmo, não se vemos, a gente não se vê. Então, professora, Centro-Norte é mais para a esquerda? Mas, não é questão de esquerda ou direita. O Centro-Norte, ele tinha um desenvolvimento muito maior do que o Sul. O Centro-Norte, ele tinha um poder econômico maior do que os estados do Sul. O Centro-Norte, ele acabou ficando muito mais desenvolvido do que o Sul. Então, havia essa questão, né? Então, quando foi aí implantada a independência dos Estados Unidos, valores, enfim, se deu aí, né, prioridade a quem tinha o poder econômico, a quem mantinha a situação que era o Centro-Norte, tá? E houve, por conta disso, a Guerra de Secessão, o conflito, a guerra entre os Estados do Norte e os Estados do Sul, tá? Pois, né, essa Guerra de Secessão, que é clara a vitória do Centro-Norte, os Estados Unidos já criou aí uma nova tática, né? Já pensou aí, né, numa nova questão. Conquistar mais terras, né? Conquistar mais terras, tá? Por isso, nós tivemos aí a marcha para o oeste, tá? Pode. Nós vamos ver isso no capítulo 12, tá? Aí eu vou relembrar alguns pontos e a gente vai falar disso novamente, tá bom? Então, olha só. Os avanços tecnológicos. Ó, já está atrapalhando, tá? Já está atrapalhando, Miguel. Os avanços tecnológicos levaram a acontecer a industrialização. A industrialização, por sua vez, ocasionou a corrida imperialista, que vem a ser aí o imperialismo, né? O imperialismo fez acontecer o quê? Tá? A corrida armamentista. Eu vou esperar, porque eu acho que está mais importante e está me incomodando. Tá, já falaram um com o outro? Acabou. Então, a corrida armamentista, o que foi a corrida armamentista? Foi um momento que as potências estavam se preparando militarmente, porque perceberam essa disputa de domínio de território. Mesmo porque nós vimos lá naquele vídeo de ontem que a partilha da África e da Ásia deixou descontente a Alemanha e a Itália. Então, peraí, já pensaram o seguinte, calma, isso vai dar ruim, né? Vou aí me equipar, vou aí me preparar. E as grandes potências começaram o quê? A se preparar militarmente, a ter aí uma frota, a organizar o seu exército, a ter equipamento, já para um possível confronto, já se algo desse errado, já que já tínhamos aí, né, potências insatisfeitas. Nesse momento da corrida imperialista, da corrida armamentista, fez aí, né, foram dois fatores para a eclosão, para o início aí da Primeira Guerra Mundial, que é o assunto do ano que vem, tá? A Primeira Guerra Mundial, muitas das vezes, ela acabou sendo desacreditada. Muitas potências, né? Muitas pessoas da sociedade, pessoas importantes, políticos, pessoas influentes, não acreditavam que pudessem ter uma guerra tão grande assim, envolvendo países no mundo todo. Por que não acreditaram nisso? Porque nós estávamos vivenciando no século XIX e início do século XX um momento de grandes alianças, né? Nós estávamos num momento onde haviam grandes avanços tecnológicos, tá? Estavam acontecendo grandes congressos, reuniões, né? Exposições desses aparelhos eletrodomésticos que estavam surgindo, da televisão, do cinema, né? Nós estávamos tendo grandes eventos
né, trazendo a sociedade, né, para o cinema, né, para os bares, para essa movimentação de se dividir o que estava surgindo. Então, muitos não acreditavam nessa possível guerra. E outros já tinham a certeza que era evidente que isso iria acontecer por conta do imperialismo. Nós estávamos vivendo a paz armada, né? Fala, amor. Então, em tese, como você falou, essas alianças foram se formando pelo mundo, eles estão fechados. Então, em tese, essa foi uma guerra mundial, porque essas alianças tinham que ajudar o aliado. Não era necessariamente que ia entrar na guerra. Isso aí, né? E o estopim da Primeira Guerra Mundial foi o assassinato de um príncipe do Império Austro-Húngaro, né? Que aí um aliado fez o quê? Atacou. Né? Isso aí, fez a proteção, né? Então, nós tínhamos essa grande questão nesse momento aí do século XIX e século XX, tá? Vamos lá, gente. Já que tem a questão da curiosidade sobre o conceito, né, do nazismo, perdão, do capital também, né? Também, mas aí a gente vai muito além, né? Do capitalismo, entre outras coisas. Deixa eu achar um videozinho que eu tenho aqui. Tenho. Ó, meu dia é caçar isso, tá? Deixa eu achar o link. Gente, ó, lembrando, tem muitas coisas que a gente fala, que a gente discute, né? Principalmente sobre teoria, teoria, tá? Que acaba ficando somente na questão da elaboração das ideias. E quando é colocado em prática, não é muito bem aquilo que acontece. Tá? Mas deixa eu passar aqui. Pior que eu faço some. Pois é. Eu acho que é esse aqui que eu gosto. Peraí. É que eu tenho... Eu tenho que lembrar qual dos dois que eu gosto. Deixa eu ver se é esse aqui. Aí dá tempo, eu mostro para vocês que ele é curtinho. Deixa eu ver se é esse. É rapidinho, tá, desligado? Eu tô vendo se é esse vídeo que eu gosto. É esse mesmo que eu gosto. Então, ó, só para poder tirar essa curiosidade e tentar ajudar vocês nessa questão do conceito, tá? Agora, lembrando, a teoria é uma coisa. Na prática, acabou funcionando outra, né? Que foi a questão aí do comunismo da China, tá? O que nós temos, na verdade, é um regime ditador. Então, cuidado, tá? Então, vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês de casa também. Olá, sejam bem-vindos ao Parabólica. E vocês sabem quais as diferenças entre o socialismo e o comunismo? Para entendermos, precisamos antes conhecer os conceitos do capitalismo, que é um sistema baseado na propriedade privada. Não necessariamente a sua casa ou a minha casa, mas os meios de produção, como as fábricas, por exemplo, que pertencem aos proprietários. E assim, os trabalhadores vendem a sua força de trabalho. Mas o resultado final, ou o lucro, fica com o dono, ou simplesmente o patrão. Esses trabalhadores, descontentes com a situação, iniciam um processo revolucionário que nós chamamos de luta de classes, tomando os meios de produção que passam a ser controlados pelo Estado. Esse processo é o que se entende por modo de produção socialista. Só que para muitos, o socialismo não é um fim,
e sim um meio para se chegar ao comunismo, onde o Estado se dissolve e tudo passa a pertencer a todos. Para entendermos melhor, vamos usar a teoria da vaca. Lá está ela, e mal sabe os fins que a esperam. No capitalismo, podemos dizer que a vaca é minha, a vaca é sua, ou de quem a comprou. Pode ser doação, leilão ou um simples acordo. No socialismo, a vaca pertence ao Estado, que deve dividi-la de acordo com as necessidades. Enfim, no comunismo, a vaca é de todos nós. Lembrando que o comunismo só pode existir como uma etapa após o socialismo. E aí, gostou? Bem simples de se entender, né? Só que essa ideia, né, do capitalismo, onde se faz a defesa da propriedade privada, aonde o lucro fica com um patrão, fica com um dono, né? O socialismo, aonde se defende, né, as leis trabalhistas, aonde se defende a igualdade. Só que no socialismo o Estado faz esse controle, né? Ele distribui, né, de forma igualitária o lucro, como quando a gente fala em lucro, não é dar o dinheiro, tá? Mas estabelecer instituições, né, aonde realiza o crescimento da sociedade, aonde se garanta os direitos sociais dessas pessoas. Então, o Estado trabalha de modo para que se defina aí ou se diminua cada vez mais a divisão da classe social. O comunismo é uma etapa que vem depois do socialismo, tá? No comunismo, todos vão se organizar de modo, né, a dividir tudo, né, a não ter divisão social, enfim, tá? Isso é uma teoria, tá? Principalmente voltada aqui nesse caso à questão econômica. Na prática, o que acabou acontecendo foi o socialismo real, um socialismo implantado nos países onde nós temos um Estado autoritário, um Estado forte, que controla, né, tudo o que acontece, né? É claro, que em alguns países, até a questão da divisão das classes sociais e a riqueza que se acumula dentro dessas classes sociais não é tão gritante como acontece aqui, né? Na questão do capitalismo. Mas, ainda assim, nós temos um socialismo controlado por um chefe guia, né? Controlado por um representante do governo. E o comunismo, né, quando eu falei aí que ele não foi implantado em nenhum país, foi nesse pensamento que nós vimos aqui. Nós temos o comunismo, a China intitulada como comunista, mas é um comunismo ditador. É um comunismo onde nós temos o controle do Estado total sobre a sociedade, né? Inclusive, nós temos ali também uma dinastia, né, familiar, tá? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado nessa questão da teoria, né, com a prática mesmo vivenciada aqui, né, intitulada aí por todos, pelos indivíduos. Fale, Isaac. Professora, o socialismo, por mais que o Estado no mundo, você vai ter privada? Então, lá se tem, né, as indústrias, mas a defesa é de não se ter propriedade privada, né? Quem faz a defesa da propriedade privada é o capitalismo. Mas, ó, depois, vocês mesmos pesquisem, né, para poder ajudar vocês. Esse conteúdo, como eu falei para vocês, nós iremos ver bastante ano que vem, tá? Que aí vai ajudar mais ainda. E aí a gente vamos devagarzinho, tá? Amor, dever de casa. Quase que eu esqueço, gente, ó.
Módulo 4. Vou pegar minha anotação aqui. Livro, página 296 e 297, tá? Atividade de casa, hein? Módulo 4, página 296 e 297. Foi? Tudo bem? Anotaram aí? Pode, falta um minutinho. Beijinhos a todos, até semana que vem, queridos.